Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, dia especial aqui nas organizações Café Belgrado, dia de lançamento de Next Dance. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno. Lucas, dá pra dizer que demorou, mas chegou? Ou chegou cedo demais? O menino tem só 21 anos e já tem série só pra ele no Café Belgrado, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Nem demorou, nem chegou antes, nem chegou tarde, nem chegou. Guilherme, um príncipe, uma pessoa da realeza, nunca está atrasado, nunca está adiantado. Eu acho que eu aprendi isso aí no Diário de uma Princesa. Eu acho que é desse filme, mas não tenho certeza. Perdão aí se eu estiver errado. Mas Luka Doncic chegou na hora certa, né? Uma série sobre Luka Doncic, e é até importante que a gente fale por que o Café Belgrado está fazendo essa série sobre Luka Doncic, né? Next Dance, numa alusão óbvia a The Last Dance, a série sobre o Michael Jordan. Não quer dizer que a gente ache, ou que a gente exija, ou que a gente imagine que Luka Doncic vai ganhar 6 títulos, vai ser MVP várias vezes, que ele vai ser o maior jogador da história, um dos maiores jogadores da história. Não necessariamente isso. A gente quer falar a história desse menino prodígio que tem muita história para ser contada, já, mesmo com 21 anos. A gente quer contar do nosso jeito, do jeito Café Belgrado, falando sobre minúcias, né, sobre fatos desconhecidos, fatos levemente conhecidos, né, fatos, enfim, agradáveis dessa história de Luka Doncic, mas, por outro lado, Guilherme, com esse compromisso de Café Belgrado, que desde 2018, na verdade desde 2017, né? Desde 2017 fazia episódios sobre Luka Doncic, dizendo que sim, ele tá na fila. Luka Doncic vem para ser grande, né? Eu lembro que em dezembro de 2017 você gravou com o Giancarlo Gianpietro um episódio gigante sobre esse menino do Real Madrid, que ainda não era MVP de Euroliga. Ele já era campeão do Eurobasket, mas ainda não era MVP do Eurobasket. Foi o Goran Dragic, né, MVP naquele ano, falando sobre o tamanho desse menino quando chegasse à NBA. Então o Café Belgrado tem sim defendido que Luka Doncic tem potencial para se tornar um dos maiores da história, e essa série vem também meio que corroborar, meio que apressar, meio que introduzir mais uma vez essa linha de pensamento, né? Não, o fato de ser Next Dance não o vincula a Michael Jordan, mas de certa forma aqui no Café Belgrado é mais ou menos um parâmetro, não o Michael Jordan, mas essa família, né, de talento. A gente considera que o Luka pertence a ela, e é por isso, também por isso que a gente está fazendo essa série, né, Guilherme? Você quis dizer que a gente tem lugar de fala, né, Lucas? Pra falar de Luka Doncic, porque falamos do Luka Doncic desde muito tempo. Brincadeiras à parte, acho que a gente está em condição de contar a história de como ele chegou até esse momento em que vamos acompanhá-lo. É uma série que também é um carinho, um afago que a gente dá à nossa base, né? Os episódios mais ouvidos da história do Café Belgrado tem Luka Doncic como protagonista. Esse é um dado interessante que as pessoas talvez não saibam. É curioso, né? Porque estamos numa liga de LeBron, Curry, Harden, várias superestrelas. Mas acho que até pela nossa própria identidade, como a gente fala as coisas, acho que as pessoas gostam de ver como a gente fala do Luka Doncic, quer saber o que a gente pensa sobre as coisas a respeito dele. Então, é uma coisa interessante. Então, a gente também pensou isso como um agradecimento, né? Um afago. Um momento, de fato, todo mundo sabe, não é fácil para as organizações Café Belgrado, como para todo mundo que produz conteúdo. Então, agradecer a quem tem feito a gente manter esse projeto com as suas contribuições, com 9, com 20 reais. É uma coisa que a gente sempre vai querer fazer. Então, essa série também é para isso, mas não é só para isso também. Não é só para que, eventualmente, conquiste novos apoiadores que queiram saber mais da nossa história, mas é, assim, do ponto de vista editorial, um tipo de trabalho que a gente estava a fim de fazer. Faz sentido pra gente. A gente recebeu algumas mensagens, a ampla maioria recebeu com imenso carinho, mas a gente recebeu gente falando, gente, mas ele é muito novo para ter uma série só pra ele. É verdade, mas e daí? Qual é o problema, né? Isso aqui, nós não estamos aqui para definir a história da humanidade, a gente está fazendo podcast. Então serão 7 podcasts contando a história de Luka Doncic.
O primeiro aberto para todos, como eu falei, esse é uma série que a gente vai dar de presente para os nossos apoiadores, são aqueles que, via financiamento coletivo, fazem possível a existência do Café Belgrado. Então, esse primeiro aqui vai para todo mundo, para conhecer o trabalho. Os outros 6, exclusivo para apoiadores, lá na pasta The Next Dance. Se a pessoa estiver ouvindo aí, Lucas, estiver interessada em ter acesso a esse conteúdo, é muito simples, né? cafébelgrado.com.br, você acessa lá e vai ter os planos de apoio, né? Os planos de apoio possíveis para você entrar nessa família. Hoje, Guilherme, eu colocaria como recomendável, a gente podia ter recomendado, né? Colocar recomendado lá. Tem o plano de R$9, é o básico, você vai ter acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz sobre NBA, sobre basquete, enfim, o nosso conteúdo de episódios exclusivos estão lá. Agora, o recomendado, que eu acredito ser o melhor plano de assinatura, é o plano Insider, porque nele você entra no nosso grupo do Telegram. Ao assinar esse plano, você entra no nosso grupo do Telegram e lá você vai conhecer muita gente que ama o Café Belgrado, mas que mais do que isso, né? Ama o basquete, ama NBA, ama esporte e apoia conteúdo original, conteúdo alternativo, né? Conteúdo autoral, digamos assim. São pessoas maravilhosas que se divertem juntos, né, Guilherme? Atualmente a gente está no meio das Belgralimpíadas, tem competição de tudo que é de coisa, que vai desde o videogame até o carteado, até a cozinha, né, com o Belgra Chef, até aos talentos musicais do Belgra Festival. Enfim, é realmente um mundo à parte. E lá, Guilherme, ultimamente anda tendo conteúdo exclusivo do exclusivo, né? Porque a gente acaba gravando, eventualmente, podcasts sobre essas competições. Então, até hesitei quando eu falei que o apoiador de R$9 tinha acesso a todo o conteúdo de áudio produzido por nós dois, porque tem esse aí, Guilherme, que é algo muito específico, que quem não tá lá não tem como entender, mas é o conteúdo que a gente produz voltado para aquele grupo. Então, se você tem condição, apoia o Café Belgrado lá, vai ajudar bastante. E, Guilherme, você falou em agradecimentos aos apoiadores. Para essa série existir, a gente também tem que agradecer a não apoiadores, né? Mas, de certa forma, apoiadores dessa série. Uma dessas pessoas, Felipe Hitmaker, muito obrigado por essa vinheta maravilhosa, super dançante, super jovem, combinando com o Luca. E outro agradecimento, esse aqui, Guilherme, é para pegar todo mundo distraído, a Embaixada da Eslovênia. Como é isso, Guilherme? Isso, especialmente a pessoa do Vinícius, Adido Cultural, Vinícius Renner, que ajudou a gente aí na pesquisa, foi muito gentil e fez com que a gente tivesse acesso a informações sobre o país e sobre Luka Doncic. Valeu demais, obrigado. É um trabalho bem legal que eles desenvolvem de divulgação cultural da Eslovênia no Brasil. Tem sessões de filme que eles transmitem. Se você não segue ainda no Facebook, dá para seguir aí. A Embaixada da Eslovênia tem uns programas culturais que quem gosta aí de filme e tal, eles dão umas boas oportunidades aí, sempre divulgando o país. E é um país que merece nosso carinho porque tem Luka Doncic, né, gente? Então, um abraço mesmo aí para Embaixada da Eslovênia no Brasil. Que momento aí do Café Belgrado, que nível de imersão aí nesse planeta Luka Doncic. Uma coisa que também é importante, Lucas, é explicar que serão 7 episódios. E olha aqui a novidade, 7 episódios, 1 episódio por mês. E aí a pessoa mais afoita vai falar assim, meu Deus, 1 por mês, gente? 1 por mês vai esperar demais. Calma que vale a pena. Por quê? 2 motivos. Tempo para... Na verdade são 3. Tempo para uma pesquisa mais aprofundada. Acho que esse primeiro episódio vai mostrar quão longe nós fomos aí para narrar as trajetórias do Doncic. É para isso que a gente precisa. 2, também tem o aspecto de deixar um pouco o tempo correr para ver como que a gente vai fechar esse ano, né? Ainda é o segundo ano. Imaginamos que vai ter coisa importante, porque provavelmente o Doncic vai ser All-NBA. O que ele vai fazer nos primeiros playoffs? Se é que esses playoffs vão ser jogados, enfim. Então a gente é um tempo que dá também para contar a história que tem para ser contada a respeito do Doncic do presente mesmo. E outro motivo fundamental é não parar a intensa produção nossa de outras séries. Belgrado Madness está correndo, Elástico Mental, Pingado e, claro, os podcasts do Café Belgrado sobre a temporada da NBA. Então é isso, 1 por mês, episódios aprofundados
Isso significa também que vai ter The Next Dance basicamente o ano todo, Lucas, porque são 7 episódios, nós estamos lançando o primeiro em junho. Lucas, o povo vai ficar com a gente falando de Don't o ano inteiro. É isso, né? Quem for bom de matemática vai ver que o último vem em dezembro, Guilherme. Como tem que ser, né? Então, vamos fechar o ano aí, o calendário, digamos assim, com Luka Doncic. Vamos passar o ano abraçando essa história maravilhosa que, como você falou muito bem, Guilherme, está sendo escrita à medida que a gente está falando aqui. Luka Doncic se preparando para o que a gente espera que aconteça, que está anunciado que vai acontecer, né? Esse final de temporada completamente atípico, mas que vai fazer parte, sim, da história desse menino e contaremos juntos, né? Também com o apoio dos ouvintes do Café Belgrado que amam o Luka Doncic. Vocês vão daqui a pouco entrar no episódio e vão ver, vão sentir como a gente está tratando com carinho essa série. Então, aproveite, né? Aproveite. Se você vai ficar só nesse episódio, também não tem problema, né? Aproveite esse episódio, compartilhe com seus amigos, avise que está acontecendo essa série sobre o Luka Doncic no Café Belgrado, sugira e ajude o Café Belgrado a se manter, cafébelgrado.com.br ou no PicPay, Guilherme, @o Café Belgrado. PicPay tá um pouquinho baixo porque acabaram as lives, né? Então, não sei como é que estão as ações do PicPay nesse momento, mas imagino que deram uma melhoradinha aí depois que ele foi citado aqui nesse episódio. É isso. cafébelgrado.com.br, lá você pode apoiar por cartão ou por boleto ou PicPay. Faça parte desse nosso projeto aí de financiamento coletivo para que a gente continue produzindo séries como essa, que leva aí conteúdo alternativo, conteúdo independente, com pesquisa aprofundada aí e com muito rigor, para contar histórias que você certamente vai gostar. Então é isso, cafébelgrado.com.br. Sem mais delongas, e nem foram tantas delongas assim, vamos ao episódio de início. Não é piloto, porque é piloto quando eles fazem teste para ver se a série vai continuar. Esse aqui vai continuar mesmo. Piloto é aquele da Netflix, Isso. Guilherme, que é episódio de basquete. Piloto é coisa de automobilismo. Então, aqui é episódio 1 de 7. Então, o primeiro, fiquem com vocês, The Next Dance. Amigo do Café Belgrado, primeiro episódio da série The Next Dance. A história de Luka Doncic aqui no Café Belgrado e eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para o início de uma empreitada sem precedentes, Lucas. Essa dá para dizer que é uma empreitada sem precedentes, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, no hype, né, Guilherme? Porque essa vinheta de Felipe Ferraz já me deixa dançante aqui, né? Não à toa é Next Dance, o título dessa grande série sobre esse grandíssimo jogador, mas o Felipe Hitmaker foi além da conta no quesito dance e já botou todo mundo para se mexer, Guilherme. Então eu tô aqui no hype, ansioso para contar essa história de grande sucesso, de grande amor. É uma história completa, Guilherme, com todos os níveis de enredo. Espero que você não tenha horror story, que seja uma história sempre linda e bela, como deve ser tudo em volta de Luka Doncic. Luka Doncic, muito querido aqui no Café Belgrado, é basicamente top of mind, Lucas. Falou de Café Belgrado, falou de Luka Doncic e ouso dizer, falou de Luka Doncic, falou de Café Belgrado no Brasil. Tá errado ou não? Aí é o que o pessoal, os jovens chamam de consciência superlativa de si mesmo. Excelente, para isso mesmo que estamos aqui. Mas, Lucas, vou propor assim como fizemos lá na série do LeBron James, O Reinado, a série incrível do Café Belgrado, acho que é interessante também partimos do princípio ainda antes da existência de Luka Doncic. E se lá no Reinado
nós começamos 9 meses antes da chegada de LeBron. Eu acho que aqui a gente tem que começar um pouquinho mais de trás, Lucas. Você acha que seria muito mal começar muito de trás? Guilherme, eu vou te dizer o seguinte, a gente pode começar, sei lá, muito antes e ainda assim tem muita história que a gente viu acontecer, né? Porque o menino é um neném. Luka Doncic nasce em 99, eu já tinha meus 15 anos, você não sei, talvez uns 20, mas de qualquer forma temos muita história para contar. Você quer começar exatamente de onde, Gibas? Eu acho que é importante, Lucas, a gente explicar um pouco até o cenário, né, o contexto, o ambiente que permite a emergência de um talento como o Luka Doncic. E eu acho que o ponto de partida para isso tem que ser o seu lugar de nascimento. O Luka Doncic é nascido em, como disse o Lucas, em 1999, e isso faz a gente se sentir muito velho, realmente, na cidade de Ljubljana, a capital da Eslovênia, já Eslovênia independente. E quando eu digo, Lucas, já Eslovênia independente, eu estou fazendo uma referência ao passado da Eslovênia não independente. A Eslovênia que fazia parte da Iugoslávia. Iugoslávia, agora sim, vai ser fácil para todo mundo se lembrar, uma das maiores referências esportivas do século XX, uma das maiores potências de basquete da história, do mundo FIBA, do basquete europeu. A Eslovênia fazia parte, ela era um dos países que compõem, né, um dos agrupamentos geográficos, étnicos, históricos que compuseram a Iugoslávia unificada. E, Lucas, fazer parte daquilo significava vencer muito. Então, é complicado você dizer assim que um país tão jovem como a Eslovênia tem uma grande tradição no basquete, mas tem sim. Remonta, inclusive, lá no início do século. A Eslovênia, desde o passado, tinha sua escola de basquete lá em 1920, já tem menção a isso na cidade de Maribor, avança ao longo do século XX, tem nomes históricos para consolidação da modalidade no país. Claro que, fundamentalmente, junto com a nação iugoslava, a tradição eslovena estava ali sendo carregada. O nome mais famoso vai ser o Ivo Danel, que é até Hall da Fama do basquete FIBA. Só que a Eslovênia, independente, Lucas, acabou chamando mais a atenção desse basquete globalizado. E quem é fã de NBA, quando viu um talento como o Luka Doncic surgir, não foi pego distraído, né, Lucas? Tem uma tradição de eslovenos na NBA. Guilherme, eu fiquei particularmente interessado aí no seu jornalismo investigativo, com o apoio da Embaixada Eslovena, se você pegou o nome do Dom Pedro I esloveno. Você tem essa informação aí para o nosso ouvinte? O Dom Pedro I esloveno? Que proclamou a independência. Não tem? Não, eu não peguei aqui não, Lucas. Mas, mas, de qualquer forma, na NBA... Foi um processo muito peculiar também, muito recente, né, do nosso tempo, assim. Então não teve um líder que proclamou a independência, mas foi uma independência que surge ali logo no processo, no início do processo de desintegração. Antes, por exemplo, da separação de Sérvia, Montenegro. Então pega outro contexto também. A Eslovênia, por isso, se organiza de maneira um pouco mais rápida do que os outros países e rapidamente está disputando, né, competições interessantes. Em 1993 ele já estava disputando o Campeonato Europeu de Basquete como país independente. E disputando e sempre, aliás, numa crescente evolução, né, Guilherme? Começa lá para disputar e com o passar dos anos vão aparecendo jogadores de nível internacional que realmente levam essa disputa a um patamar superior, né? Agora realmente lutando entre os grandes. E a gente, Guilherme, que começa a acompanhar a NBA com muito afinco, mais ou menos na época que o Doncic nasce, né? Até um pouco antes, um pouco depois, mas assim, de realmente ser vidrado. Mais ou menos na época que o Doncic nasce mesmo, né? 99, por ali, um pouco antes disso, um pouco depois disso, a gente já era bem viciadinho em NBA. A gente viu, então, boa parte dessa galera, né? Aliás, o grosso da Eslovênia na NBA, a gente acompanhou a carreira inteira, né? Do começo, alguns já saíram, outros ainda estão por lá, mas a gente vê a Eslovênia entrar na NBA e entrar meio, não vou dizer chutando a porta, porque quando a gente compara com o Luka Doncic é outro patamar, né? Mas outros jogadores que foram para a NBA, eslovenos que foram para a NBA, foram lá ser relevantes, né?
né? A gente pode falar, por exemplo, do padrinho de Luka Doncic, Rashon Nesterovic. Ele foi campeão da NBA e ele jogou minutos importantes pelo San Antonio Spurs campeão, né? A gente vai falar de Ben Udrih, vai falar de Sasha Vujacic, jogadores que jogaram na NBA, né? Assim, efetivamente jogaram minutos relevantes em times bons, em times médios, enfim, mas que estavam lá com renovação de salário. O Book, né? O Boston Akbar, que era um dos meus favoritos da NBA, não me pergunte por quê, mas era, né? E teve seus problemas, mas em alguns momentos parecia que ia se tornar um belo jogador. Depois vai para a Europa e lá sim se torna aquilo que eu esperava que ele fosse na NBA. Temos Primoz Brzezek, né? Que eu não tenho certeza se é desse jeito que a gente vai chamá-lo, mas é como eu sempre o chamei antes de ter podcast. Na época nem sonhava em fazer podcast sobre basquete, mas lá no Charlotte Bobcats a gente viu, né, um jogador que o Bobcats drafta, imagina que vai ser peça fundamental da franquia, mas não vira, né? Esse realmente, esse aí, Guilherme, porque sempre tem que ter uma exceção, né? Mas esse aí não funcionou não. Mas, finalmente, né, aquele nome que tá muito ligado à história do Suns, tá muito ligado à história do Rockets, tá muito ligado à história da Eslovênia, né, mais ainda, e agora tá no Miami Heat. Goran Dragic, um jogador que é um mentor, né, pro Luka Doncic, vai ser um espelho, vai ser uma inspiração, vai ser o tio Dragic, né, porque você vai já contar, né, Guilherme, que o Luka Doncic já conheceu o Goran Dragic de outros carnavais, e na esteira do Dragic vem até o irmão dele. Tão bom, costumo dizer isso, né, que ele era tão bom na NBA que os times se preocuparam em ver se ele tinha familiar, Guilherme. Para deixar o homem feliz, vamos trazer o irmão do Dragic para a NBA. É algo que fazem com o Antetokounmpo, é algo que fazem com os grandes, com os maiores, né? Então, nesse nível aí estava o Goran Dragic, que por muito tempo parecia que ia ser para sempre o melhor jogador esloveno, né? Parecia, para você ter uma ideia, pegando médias de carreira, a melhor carreira da NBA depois do Goran Dragic é o Ben Udrih, que tem 8 pontos por jogo. O Goran Dragic consegue ter perto de 14 pontos por jogo. Isso porque ele tem muitos anos de NBA, né? Ele não é aquele Isso. cara que chega para jogar no papel que ele teve no seu auge. Ele é aquele cara europeu que é draftado e joga, sei lá, 5 minutos por jogo, 7 minutos por jogo. Quem é torcedor do Phoenix Suns vai lembrar, sei lá, ele tinha o papel similar ao do Okobo. O Okobo que boa parte da torcida do Suns nem sabe que existe, mas ele chegou a ser um jogador desse tipo de papel, né? Esse era a função dele, entrar, jogar uns 3, 4 minutos no jogo inteiro e pronto, aí vai para a próxima. Então ele tem médias de 14 pontos por jogo, mas a parte relevante da carreira dele é muito mais impactante do que isso, né? Ele é jogador realmente assim de anos e anos, foi jogador que foi ao NBA antes mesmo de ser All-Star, é um jogador que foi quase go-to guy, né? Ele era o go-to guy, franchise player de um time que não estava para brigar por título, mas ele era aquele complemento, né? No modelo ideal, ele é um complemento fundamental para um time campeão, para um time muito forte. É isso, e você disse, o Lucas falou, né? O Dragic parecia que seria o melhor jogador esloveno por muito tempo, e rapidamente o Luka Doncic chega à NBA e deixa claro que ele é o melhor jogador esloveno da história da NBA, um dos maiores jogadores estrangeiros da história da NBA, caminha para ser, aparentemente. É um dos melhores inícios de carreira da NBA e ponto, aí, independente de onde a pessoa tenha nascido. Para você ter uma ideia, todos os jogadores que antecederam o Dragic, a melhor média deles, 8 pontos por jogo, o Doncic já tem triplicada, Lucas. A média do Doncic é 24 pontos por jogo na NBA em 2 anos, né? Os 2 primeiros anos de carreira. Cara, rapidamente se torna um fenômeno, uma sensação. Não é por acaso que alguém tão jovem, nascido em 99, tenha se tornado personagem central de uma série do Café Belgrado. Então, é interessante contar essa história, Lucas, porque mostra que o ambiente que o Luka Doncic nasce não é um ambiente ao acaso, não é um talento. Eu sempre dou esse exemplo, peço desculpa se alguém já ouviu, mas não é um talento tipo o Guga, que nasce num cenário de tênis brasileiro que assim, não tinha nada antes, não veio ter nada depois do mesmo nível. Assim.
Claro que do mesmo nível do Doncic não tem mesmo, mas a tradição que o forma, né, o caminho que ele percorre, já foi percorrido. Ele não teve que inventar nada. Ele teve bons professores, ele teve bom ambiente, e ele teve, Lucas, antes de qualquer coisa, uma referência familiar, né? O pai do Luka Doncic era jogador profissional. E, Lucas, quantas vezes a gente já não ouviu histórias de jogadores de basquete que são filhos de jogadores? E, aliás, quantas vezes a gente já não viu histórias de filhos de jogadores de basquete que rapidamente superam os pais? Afinal, quando a gente vai contar a história deles, a gente lembra do pai, mas agora Luka Doncic evidentemente é o grande nome, é a grande história. Mas claro, ser filho de um jogador profissional certamente traz para dentro de casa uma cultura esportiva, não tem isso, Lucas? Guilherme, eu fico pensando aqui como deu sorte, né, o Luka, porque o pai dele é superior ao Lavabol. Bem superior ao Lavabol, mas olha a sorte do Luka, né? Porque imagina, né? O pai dele saísse falando: o Luka é bom, mas eu ganhava do Michael Jordan, né? Então, teve a sorte, ele sim, nasceu no ambiente de basquete, né? O Luka Doncic, aos 7 meses, já segura uma bola de basquete, a primeira lembrança, memória familiar da família é do Luka com o basquete aos 7 meses de idade, isso é muito jovem realmente. Ele teve, aliás, um abraço para o pessoal da Embaixada da Eslovênia que forneceu material para a gente, mais uma vez agradecer. A Eslovênia é um país onde as pessoas praticam esporte, né? A juventude toda é envolvida com esporte, a grande maioria da juventude, muito mais do que a metade dos jovens eslovenos estão ligados, estão praticando esporte, mais de 60% de maneira intensiva e outros 20 e tantos por cento de maneira, né, digamos assim, divertida, né? Mas mesmo assim, mais de 80% da juventude eslovena envolvida com o esporte, né? Assim, diretamente com o esporte. Isso, como você falou, Guilherme, ajuda para que nasça, né? Para que exista um fenômeno como Luka Doncic. Mas não é o único não é o único motivo, né? Porque senão teríamos vários Luka Doncic. O Luka, Guilherme, ele desde sempre tá ligado ao basquete, né? Ele não só aos 7 meses estava jogando, ou jogando não, ele estava segurando a bola 7 meses jogando, seria demais, né? Mas com a idade de 1 ano, Guilherme, antes mesmo de fazer 2 anos, ele já tinha no quarto dele uma cestinha em miniatura e ele ficava lá jogando sozinho. E aí, mesmo nessa idade, né? A gente acabou de falar que na Eslovênia se pratica muito esporte, ele cresceu jogando futebol, cresceu jogando basquete, lá na Eslovênia eles já jogaram mundial de hóquei, Guilherme, já jogaram mundial de vôlei, já jogaram mundial. E você falou, né? É um país bem jovem, né? Então E o Luka pequeno, né, brincava Lucas? É um país pequeno, não? pequeno. A população da Eslovênia é menor do que a de Fortaleza. Olha só. É impactante quando eu vi esse número, caramba, como assim, né? É um país tão accomplished e esportivamente e cabe numa cidade do Brasil, digamos assim, né, numa capital. A população moraria aqui, né? Seria, enfim, deixaria a cidade mais vazia do que o que é se trocássemos de população da Eslovênia pela de Fortaleza. Então, o Luka cresceu jogando nesse ambiente onde o esporte é incentivado, e aí, aos 7, ele joga o seu primeiro basquete organizado, digamos assim, na sua escola em Ljubljana. E olha o detalhe, Guilherme, quando ele começa a jogar, ele tinha 7, né? Ele pede para jogar, quer jogar, os adversários dele tinham 10 anos, mais ou menos. E aí começa algo que vai ser recorrente na vida dele, né? Jogar contra os caras mais velhos. E o Luka fala sobre esse período que ele estava sempre treinando, sempre jogando com os garotos mais velhos, que tinham muito mais experiência do que ele com o esporte já, né? Porque já praticava e tal. Ele é o primeiro momento que ele vai jogar basquete organizado é ali. Então, ele começou a bater os jogadores, ele começou a vencer esses jogadores, Guilherme, que eram maiores, mais rápidos, mais fortes, com o cérebro. E quantas vezes a gente já não viu. Hoje não é dia da gente falar do Luka na NBA, a gente está falando das origens do Luka, mas quantas vezes você já não viu o Luka, Guilherme, seja na NBA, seja na ACB antes,
lendo jogadas e você pensando que ele é um falso lento e de repente ele, sei lá, tá fazendo a bandeja sozinho ou encontrando um companheiro, né? Então esses traços já foram aparecendo no Luka novinho, né? Certamente. Acho que é um traço fundamental para diferenciar o Luka dos demais. E ao mesmo tempo, assim, é complexo você avaliar como que um talento como esse é capaz de ser forjado, né? Claro que dentro de casa, tendo uma referência que certamente o levava para treino, levava para assistir jogo. A gente até comentou aqui rapidamente antes, o padrinho do Doncic era um jogador NBA, o Rashon Nesterovic, amigo do pai. O amigo do pai, né, companheiro de equipe do pai, era o jovem Goran Dragic, que rapidamente se tornaria o melhor jogador esloveno, provavelmente, da história até ali, né? E acho que por feitos ainda hoje, deve ser considerado ele, por ter sido o MVP. Daqui a pouco a gente vai contar essa história, mas por ter sido o MVP do europeu. Então, você assim, já tem esse carinho enorme pelo esporte. Tem ali a possibilidade de estar jogando. Eu usei o gerúndio aqui sem querer, né? Tem a oportunidade de estar jogando aí em casa Porque desde aqui é criancinha. episódio premium, né, Guilherme? A gente tem que botar tudo. Eu também usei meu inglês necessário, o Foi muito gerúndio. bem. A gente vai estar fazendo o possível aí para agradar o nosso querido ouvinte. Eu gostei que você usou o inglês necessário para Liga ACB, né? Que eles chamam de Liga ACB, eles chamam de ACB. Achei incrível isso aí. Mas então, assim, claro que tem esse aspecto, né? Essa proximidade com o jogo, com assistir na TV. Imagino que o Galinha Pintadinha do Doncic era jogo da Euroliga, cara. Então, ele ficava ali assistindo o pai jogar, assistindo Guilherme, o jogo você tá em com um casa. rebento aí nesse momento, na barriga da The sua making. esposa. Você já tá pensando aí o que você vai botar no lugar? Dizer pra ele, filho, assiste que aqui é Galinha Pintadinha. Na verdade é um jogo? Você já pensou aí nesse Não há DVD? dúvida. Não há dúvida de que vou tentar isso, Lucas. Não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Excelente. Então você imagina, né? Você começa a ter essa facilidade. Você tem alguém em casa que te ensina a arremessar direito, por exemplo, quicar a bola direito. Essas coisas, evidentemente, que fazem muita diferença. Mas como o Lucas falou, se fosse só isso, todo filho de jogador era um grande jogador. Imagina o filho do Michael Jordan. E ele tinha 2, né? Que poderiam ter virado jogadores e nenhum deles. Mas ali ele tinha que ver se ele não dava bronca nele, igual ele dava na galera lá, Lucas, porque as broncas do Michael Jordan se mostraram muito pouco pedagógicas. O filho dele se arrumou antes que ele para jogar e era toda a motivação que ele precisava para destruir o filho dele no 1 contra 1. Então, acho que tem isso, claro, mas também, e outra coisa, a questão da altura, né? O Doncic, claro que ele era mais baixo do que meninos mais velhos, mas sempre muito alto para a idade, né? Você vai ver vídeos do Doncic criancinha, ele já é espichado. Mas tem todos esses fatores que são de ambiente, que são até de herança genética, no caso da altura, mas tem ainda um fator que é mental, que eu acho que isso é a quadra que cria, é a personalidade que se desenvolve ao longo da sua própria criação. E ali acho que nasce de fato, é o fundamento do que é o Luka Doncic, né? Um cara absolutamente apaixonado por basquete. A história mais saborosa disso, que ele treinando com crianças muito mais novas do que ele, é que ele, na verdade, assim, ele jogava... Muito mais velhas. Muito mais velhas, desculpa. Ele muito mais novo. Ele jogava, acabava o treino, ele chegava lá pro técnico, acabava o treino da categoria dele, ele falou assim, então, eu posso jogar no sub-9 agora? Eu posso jogar no sub-11 agora? E como ele aguentava, o técnico falou, deixa aí. Teve até um caso que a mãe do Doncic, a Miriam, conta que o Doncic volta para casa e quer treinar. E o técnico fala, mas ele já treinou muito já. Não, mas deixa, ele atrapalha, faz algum mal? Não, então deixa ele lá. Então, ele era um rato de ginásio mesmo. Isso é uma coisa que é importante, assim. Gostar do jogo quando você é criança, isso dá uma dimensão. E outra coisa que a gente ainda vê hoje, né? O Doncic, quem acompanha o Instagram dele, e devo dizer que sou um desse, imagino que o nosso ouvinte, boa parte dos nossos ouvintes também deve ser, vai ver o tanto ele joga de muito jogo videogame. que o Doncic... Não, videogame ele joga bastante também. Mas o tanto de jogo que ele assiste, cara. Qualquer jogo de basquete que tá rolando, ele tá comentando. Pode ser Euroliga, Liga ACB, quando era Copa do Mundo, NBA. Acontece algum lance fantástico, assim, que a gente está vendo no League Pass e ele não está jogando na mesma noite, o Doncic é o primeiro a comentar. Então, eu imagino que é um cara que, mais do que
ser um excepcional jogador, é um cara que aprendeu a amar o basquete. Acho que isso é uma coisa que dá para ver com a alegria que ele joga, né? Ele é muito feliz em ser um jogador profissional de basquete. Então, eu acho que esse Doncic que vai se fazendo tem todos esses aspectos, né, Lucas? E aí tem esse fato dele estar numa cidade... Inclusive, você falou do tamanho do país, né, Lucas? Ljubljana, capital da Eslovênia, tem menos habitantes do que Maringá. Ah, Imagina não. isso. É muito pequenininho. Maringá tem aí seus 400 mil habitantes. Ljubljana tem 298 mil. Então, é uma cidade assim que a comunidade do basquete também não é tão grande. Então, você conhece ali os ambientes. O pai dele jogava no União Olímpia. O União Olímpia era um time. Agora, o União Olímpia não está mais numa boa fase. Experimentou uma fusão para ver se continuava jogando com um time croata. Então, infelizmente, o União Olímpia não é mais o que poderia ter sido. O que já foi, inclusive. Mas o fato ali de ele ter à disposição a possibilidade, né, de ver esses jogos, muito criança, apaixonado por basquete. Cara, tem uma imagem que tem no YouTube, inclusive tem um videozinho que a gente soltou lá do trailer, vamos dizer assim, dessa série, só para exibir a vinheta maravilhosa do Hitmaker, que tem o Luka. Ele era rodoboy, Lucas, de um jogo de Euroliga que o Olímpia jogava. Imagina, um rodoboy que era, assim, em breve se tornaria MVP da Euroliga. Estou dando muitos spoilers aqui, mas as pessoas sabem. E nessa matéria, e meu esloveno ainda não é muito bom. Preciso mandar um abraço pro Vinícius lá da embaixada, mas ainda não desenvolvi, Lucas. Mas, pelo que dá para entender, mais ou menos assim, da matéria, ele vai pro jogo para ver Ricky Rubio. Para ele, a pira dele era ver o Ricky Rubio jogar. Então você vê assim... Errado ele não assim, tava, né, Guilherme? Não tava, um mágico, né? O jovem Rubio, um super mágico, que inclusive talvez tenha sido o último super talento europeu com hype a chegar na NBA. Desse estilo, assim, né? Meio jogo ousado, cheio de nuances, assim, cheio de elementos improváveis, imprevisíveis. E ele foi lá para assistir, né? Então, imagina, o menino ali para limpar o chão do jogo, mas para ver o Ricky Rubio. É uma cultura de esporte que a gente também não tem muito, assim, a gente não tem muita noção, que são... claro que aqui tem meninos que são fãs dos jogadores do NBB, etc., mas é outra tradição, é outra coisa, é um lugar onde o basquete é um dos primeiros esportes. Você não consegue ver NBA ao vivo, né? Não comumente, mas você consegue acordar e acompanhar. O Bom Dia Brasil deles, Lucas, é um review da NBA no que aconteceu. E nesses dias, segundo nos contou o pessoal da embaixada, tem sido um bom dia, Luca. O que o Luca fez essa noite? O pessoal já acorda curioso para saber. O Café Belgrado lá, Guilherme, é literal, né? Café da manhã, eles escutam o podcast já, porque tá na hora de ver o que tá passando e ficar atento com o que o Luca fez. Você falou, Guilherme, do pai dele jogando no Olímpia, e acho que é algo que o mundo tem que agradecer também, né? Porque justo um pouco depois de que o Luca começa a jogar esse basquete na escola, o pai dele vem jogar na cidade dele. É um período que o pai dele se separa da Miriam. Os pais do Doncic são separados, né? Eles se separam nesse período aí, por volta dos 8 anos do Luca. Mas aí o pai dele vem jogar na cidade e assim o técnico, o Greg Abrazovic, grande abraço pro Greg Abrazovic, ele convida o Luca para participar com os jogadores da idade dele, né? Nos treinos, na escolinha do União Olímpia. E aí ele, com 8 anos, ia jogar contra os meninos de 8, Guilherme. Mas logo no primeiro dia... Não. Pera aí, vamos botar esse menino aqui com os de 11. Não dá certo, não. Começa o segundo treino, Guilherme, com o segundo dia de treino aí. Quer saber, cara? Vem pro Sub-14 aqui, Luca. E ele vai e começa a jogar com os meninos do Sub-14. Só que ele não podia competir. Por quê? Porque pelo regulamento só podia se ele tivesse 10, né? 10 anos, porque é até 4 anos de diferença, então ele não podia jogar. Tinha que fazer um gato pra cima, então. Ele não podia jogar no Sub-14, mesmo ele tendo bola pra isso, porque ele era muito novo pra isso, então ele podia jogar no Sub-12 e nos outros, e aí ele ia pro treino e era nessa pegada aí, Guilherme, que você falou, o técnico falava, não, fique em casa. Ele, não, mas eu quero ir pro treino do Sub-14, ele aparecia lá no treino. E aí, Guilherme, quando ele vai poder começar a jogar torneios Sub-14, que aí lá na Europa já é uma coisa mais internacional, né? Já é uma coisa bem organizada, já começa a ter aqueles olheiros. Quando ele começa lá em setembro de 2011, ele joga um torneio em Budapeste e ele é
MVP do torneio, perdendo na final para o Barcelona, mas mesmo assim, mesmo perdendo a final para o Barcelona, ele é eleito MVP do torneio, e aí os gigantes europeus falam, peraí, tem um menino aqui de 12, MVP do Sub-14, com esse tamanho aqui, no Armador. Olímpia, eu quero para mim. E aí, quem é que vai atrás desse menino, Guilherme? Pois é, né? Quem que vai atrás do Doncic é precisamente o Real Madrid. Real Madrid, a potência, né? A coisa... assim, o grande clube do mundo, do ponto de vista futebol, basquete, é o Real Madrid. Claro que a gente tem uma tradição no basquete que tem os times que são russos, que são excelentes, remontam aí a muitos anos de dominação. A tradição do basquete grego sempre monta boas equipes. O próprio Barcelona, que venceu o Doncic aí nesse campeonato, também chamava atenção, né, por ser um organizador de talentos. Aliás, se eu fosse o Barcelona, eu saborearia muito essa vitória contra o Doncic de 12 anos, porque não vão ser muitas não, Guilherme. Devia ter pego ele, né, Lucas? Pô, você que viu primeiro, né? Você foi vítima dele ali. Mas, enfim, o Real Madrid certamente era um time mais estruturado. E o que ele fez? O Real Madrid costuma fazer isso. Ele não faz isso só com o Doncic, não. Eles fizeram isso com vários talentos, inclusive alguns brasileiros. É um costume, vamos dizer assim, do basquete espanhol. Até porque não tem muito contrato nessa idade. É complicado, né? Tem uma regulação que inviabiliza. Até com razão, né? Porque são crianças, de fato. É engraçado falar isso, né? Eles estão contando a história de uma criança aqui. Imagina, 12 anos, Lucas. 12... Quantos anos tem sua filha mais velha? 9. Caramba, eu tenho que botar ela no basquete urgente, Guilherme. Porque já tá underperforming aí comparado com o Doncic. O que o Real Madrid fez? Emprestou o Doncic. Falou, traz ele pra cá pra ele sentir o clube, conhecer. E aí a gente bota ele pra jogar aqui junto com o nosso time sub-14. Ele tem 12 anos, né? Tá indo pra fazer 13. Mas a gente bota ele para jogar com o Sub-14. O nosso Sub-14 é um dos melhores do mundo, talvez o melhor time Sub-14 do mundo. Sempre lembrando que os Estados Unidos não trabalha com essa chave de categoria. É outra história, não tem nada a ver com isso. É colégio, mistura categorias de 4 idades diferentes, não tem separado ali por idade. Então, 14 anos nos Estados Unidos, tá jogando contra a gente de 16. Então, você não consegue ver competitividade. É outra coisa, é outra história, porque a gente pode falar sobre isso em outras séries do Café Belgrado. Então, o Doncic vai por empréstimo, né, para esse time do Real Madrid. E, cara, ele vai e brilha jogando entre os melhores talentos de sua idade, da categoria, do mundo do basquete. Ele brilha muito, Lucas, nessa mini-copa, né? A mini-copa tem vídeos online desses jogos. Esses são os primeiros registros, de fato, do Doncic. Tem uma coisa ou outra que você vai encontrar, mas organizado, jogando, talvez até jogo inteiro você encontre, são os jogos da mini-copa que ele defende por empréstimo. O Real Madrid, ele volta ainda para o Olímpia para jogar um torneio que é considerado memorável, que é um torneio de Roma, onde num dos jogos lá, porque ele foi emprestado, jogou bem, foi devolvido, e jogando nesse torneio de Roma... Devolveram pra mãe, basicamente, né? Porque não é assim também, né? Vou levar teu filho e você se vira até. A mãe tem que se despedir, Guilherme. Não, e aí ele chega lá no Olímpia, vai jogar o torneio de Roma, e, cara, é uma competição inacreditável. Ele, lá entre os melhores da Europa, jogando pelo Real Madrid, com outros bons jogadores juntos, ele teve 13 pontos por jogo na mini-copa Endesa, que é o primeiro grande torneio. Ele tinha 12 anos jogando sub-14, né? Bom que se 12 diga. anos sub-14. O que ele nessa ganhou idade MVP faz desse torneio. Não, e que nessa idade isso faz muita diferença. 2 anos do 16 pro 18 faz diferença. Mas pro 12 pro 14, cara... Quem tem filho aí de 12, compare com crianças de 14. Quem tem de 14 lembra quando seu filho tinha 12. A diferença física que isso podia fazer e técnica mesmo, né? Enfim, ele volta para defender o Olímpia. E lá no Olímpia ele era o cara, né, Lucas? Ele fazia o que ele quisesse. Lucas, nesse torneio de Roma, 34,5 pontos por jogo. E na semifinal ele mandou 29 pontos e 15 rebotes. E na final, Lucas, contra o Lazio, pra alegria aí de quem não gosta do Lazio. Bom demais. Ganhou da Lazio? Ganhou da Lazio, pra aí nossa sim, alegria. Hein? Mas ele não só ganhou, Lucas. Ele mandou um triple-double. Quanto? 10, 10, 10?
54 pontos, 11 rebotes, 10 assistências. O Real Madrid ficou desesperado, falou, pelo amor de Deus, traz esse moleque. E aí, em 2012, com 13 anos, ele assina o seu contrato de 5 anos com o Real Madrid, 5 anos de Luka Doncic. Doncic deixaria Dona Miriam, a sua avó, que também o ajudava a criar, seus amigos de Ljubljana, essa bela cidade aí, romana, Lucas, é uma cidade romana, repleta de Art Nouveau, aprendemos isso aí também com os nossos amigos da embaixada, cara, pra ir morar numa outra cidade, com outro idioma, outra temperatura, outra cultura, outra alimentação, morando no alojamento, estudando e jogando. Cara, 13 anos, Doncic deixa a Eslovênia para se incorporar ao Real Madrid como um dos maiores prospects aí já da história do basquete europeu. Então, Guilherme, aí o mundo tem uma visão um pouco ainda ambígua, né? Porque a gente fala que esses números, e a gente vai lembrar, você já falou muito bem do exemplo do Ricky Rubio, que ele foi ver o Rubio, a gente vai lembrar do Rubio nas categorias de base também. O Rubio com 14 era profissional, né? O Rubio, na idade dele, ele fazia esse tipo de média aí em campeonato mundial também, né? Então, não era ainda uma coisa propriamente inédita, mas era algo que você já devia prestar atenção, né? O que esse menino estava fazendo já era diferente. Cabe pachequismo nessa série aqui, Guilherme? O Brasil depende, tá fraco, né? A gente tem que aproveitar qualquer coisa hoje em dia para comemorar. O Doncic ele vai para o Real Madrid e ele é o único estrangeiro, fora o brasileiro Felipe dos Anjos, que vai morar lá no Real Madrid. Todos os outros são espanhóis, mas o Doncic e o Felipe dos Anjos, né? O brasileirão lá, o pivô. Isso, Que eu acho que 2,20 ele é de... Isso. Eles são os dois únicos estrangeiros Nessa que época vão... devia ter 12 anos, 2,15, sei lá, saiu do Pinheiros. São os dois únicos estrangeiros que vão morar lá no Real. E aí, como você falou, Guilherme, estudar e jogar, etc., viver o Real Madrid. E é um spoiler também, né? Porque o Doncic, ele vive o Real Madrid. Pode estar o Real Madrid disputando futebol, o Doncic está lá vendo. Ele realmente ama o clube Real Madrid, né? Ele é realmente, intensamente, como é que se fala quem é o Real Madrid lá, Guilherme? Madridista. Madridista, perfeito. Então, nesse período aí que começa a nascer esse madridismo do Doncic, morando lá, vivendo lá com o pessoal do futebol, e aí é uma época que o Real Madrid vai ganhar um monte de coisa no futebol, né? O Cristiano Ronaldo vai ganhar várias vezes a Champions, e ele diz que é um craque, Guilherme. Diz que jogava futebol também com o pessoal do futebol. Aí eu já duvido, Lucas. Mas você vai duvidar. Você tá aqui na série do Doncic pra duvidar de Luka Doncic, Guilherme? É pra mostrar lisura no processo, Lucas. É muito grande pra ser bom de bola, Lucas. Muito grande pra ser bom de bola. Fala um cara de 2 metros bom de bola. Guilherme, porque com a bola nas mãos, ele começou a acumular MVPs, né? Se ele já tinha sido MVP da Minicopa Endesa com 12 anos, ele vai de novo ser, quando ele agora sim já atleta do Real Madrid, com médias de 24 pontos e meio, 13 rebotes, 4 assistências, 6 roubadas. Isso era uma Copa Sub-16, ele tinha 14, né? E depois ele vai ganhar do Barcelona na final dessa Minicopa Endesa, sendo MVP. Depois ele vai ser MVP do Campeonato Sub-16 espanhol, ainda com 14, tá, Guilherme? Tinha acabado de fazer 14 anos e ele vai ser MVP desse Campeonato Sub-16 espanhol. E aí, o que acontece? O que acontece? O Doncic vai chegando naquela fase aquele patamar meio Ricky Rubio. Quando é que o Real Madrid vai botar esse menino pra jogar, né? Porque o Rubio, eu falei, né? Ele estreia no basquete aos 14 como profissional, lá no DKV Juventud. É assim que fala, Guilherme? O nome? Juventud Badalona. Isso. Juventud Badalona. Mas é o DKV Juventud, né? O Real Madrid, Você por pode outro falar o T, lado... porque é catalão. Juventud. Ok. DKV. É o DKV. Que com todo respeito ainda. Com todo respeito à Badalona, pode ser assim? Badalona foi bem. Então, com todo respeito à Badalona, esse povo maravilhoso que mora lá, eles não têm necessariamente um plantel recheado de estrelas sempre.
O Real Madrid contrata estrangeiro americano para o seu time, tem jogadores da seleção espanhola, então não dá para chegar, ó, o menino de 14 aqui quer jogar, tira aí, sei lá, tira o Campasso, vamos botar o menino de 14. Não é assim que funciona, né, Guilherme? Mas Luka Doncic, nesse período, já ia sendo preparado para ser o mais jovem jogador a estrear, a jogar profissionalmente pelo Real Madrid. E não estavam errados não, né, Guilherme? Não estavam errados. O Doncic vinha acumulando triunfos, claramente mostrando que ele estava jogando no nível acima do nível que se exigia dele. Tem um foreshadow aqui, que é um aspecto um pouco simbólico. Pode importar o foreshadow para essa série? Pode, claro que pode. Opa. Que é assim, quando ele volta, né, no torneio de Cidades Hospitalet, lá que eles chamam, e também tem o Next Generation, né? Nesses dois torneios, ele enfrenta suas... Num lado, o União Olímpia, que é o seu antigo time, ele vence, claro, com double-double, e no Sub-18, tudo isso aí com 14 para 15 anos, 2015 ele já estava com 16. No Sub-18, ele vai jogar aquele que é considerado o Next Generation, né? Que é o torneio fundamental assim, para a base. Ele enfrenta o Estrela Vermelha. O que é legal falar do Estrela Vermelha? E foi MVP também e venceu o Estrela Vermelha de Belgrado. O que é legal falar também? O seu pai, o Sasha Doncic, ele é, ele é esloveno, evidente, mas por ser da Iugoslávia, por ter esse vínculo com a tradição sérvia também, ele era torcedor do Estrela Vermelha. E você vai ver fotos do Doncic e nas redes sociais, em dias de... É porque as pessoas não acompanham muito o Estrela Vermelha por aqui, mas ele é um torcedor do Estrela Vermelha. O Doncic tem 3 equipes. Ele torce para o Real Madrid, claro, para o União Olímpia, por tudo que foi a sua história, e pelo Estrela Vermelha. Por causa do Café Belgrado. Por causa do Café Belgrado e por causa do pai dele. Nós vamos contar um pouco mais do Estrela Vermelha em outro episódio daqui a pouco. Mas só para guardar esse foreshadow aqui, já na base o Doncic vinha acumulando triunfos contra as principais potências, ao ponto que, Lucas, ficava meio gritante assim, que precisava botar esse menino para jogar. E aí aconteceu, Guilherme. Em 30 de abril de 2015, Luka Doncic faz a sua estreia profissional pelo Real Madrid na Liga ACB contra o Unicaja. Ele entra faltando um pouquinho para acabar, uma cara de bebê. Se você ainda não viu esse vídeo, veja, por favor. Carinha de bebê, entra em quadra. E aí, Guilherme, 2 minutos para acabar o jogo. Será que o menino sentiu? Ficou tímido o menino? O Doncic, esse é um vídeo lindo mesmo. Era a estreia, então havia esse hype. O narrador estava muito empolgado, né, pela estreia do Doncic. E ele tem escapa uma bola, ele fica... vou dizer que é livre aqui, para dar moral. E ele mata a bola de 3. E é uma festa, né, Lucas? Porque é a primeira cesta de um menino que acabou de entrar e ele manda a pera mesmo, ganha, mata essa bola. Então, ele acaba se tornando, com 16 anos, 2 meses e 2 dias, o mais jovem jogador da história a atuar pelo Real Madrid, pela Liga ACB, e o terceiro mais novo da história da ACB, antes dele, só Ángel Rebolo e, claro, o Ricky Rubio, mas que o Lucas já até comentou que foi profissional com 14 anos, bizarro. Dava pra ver que era coisa diferente. Não é porque matou essa bola, porque acertar um chute todo mundo acerta. Mas na hora que você entra num jogo desse com 16 anos, você tem a oportunidade, você vai lá e mata a bola que você chuta, é muito bonito, né, Lucas? É bonito, Guilherme. Guilherme, a gente tá indo pra reta final desse episódio, que passou rápido, né? O tempo voa quando a gente fala de Luka Doncic, mas tem algo que eu acho que a gente precisa comentar. Você sabia que o Luka Doncic fez a sua estreia na NBA com 16 anos? Como assim, Lucas? Você não acompanha, pelo jeito você não acompanha esses jogos de pré-temporada, que o pessoal do Brasil aqui fica muito animado, por exemplo, dizendo que o Flamengo jogou pela NBA. Tal jogador fez sua estreia pela NBA. E aí o Doncic, pelo Real Madrid, ele joga contra o Boston Celtics em outubro de 2015. Luka Doncic tinha 16 anos ainda
E olha, Guilherme, 4 pontos, 1 assistência, 1 toco. Tá bom, não tá? Pra essa idade, jogando contra times da NBA, não é comum não, né? Não é o que costuma acontecer, não. Isso foi em outubro, né? Um pouquinho antes, ele estava no Brasil. Isso mesmo, essa história bastante gente do basquete já conhece, mas talvez outras pessoas não. O Real Madrid mandou, o Doncic já tinha estreado já pelo time profissional, como a gente contou a história aqui. Mas esse é um campeonato que eles botam o Doncic para jogar mesmo. Eles trazem o menino aqui de 16 anos, já chega ao Brasil como uma das maiores promessas do basquete. Era aquele torneio intercontinental que enfrentavam-se o campeão da Euroliga, no caso o Real Madrid, e o campeão da Liga das Américas, no caso o Bauru. E sim, tem esse fato aí que eu acho que dá para chamar de alguma maneira pitoresco, Lucas. Doncic defende o Real Madrid como titular contra o Bauru, em São Paulo. Uma história interessantíssima, que claro, não é fundamental, porque o Doncic vai fazer tanta coisa depois que isso vai ficar pequeno, mas é um fato interessante pro basquete brasileiro, porque acaba se tornando um personagem a mais aí para esse grande feito. Agora, na época, verdade seja dita, não teve hype com o Doncic. Ao passo que, por exemplo, quando o Olympiacos veio jogar aqui, que também foi por esse mesmo torneio, eles mandaram o Agravanes, que era um jovem talento também para jogar. Então, era mais ou menos assim, esse é um jovem talento do Olympiacos, o Agravanes. O Doncic é um jovem talento aqui do basquete espanhol. Só quem era mesmo do meio, que acompanhavam os prospects, que estava vendo essa evolução, que ficou atento. Quando veio a notícia, o Real Madrid botou um menino de 16 anos, é meio assim, pré-temporada para eles, né? Não estão botando muita fé no time do Bauru. O Bauru até vence, né? Um dos jogos, não vence o campeonato, mas vence um dos jogos. Então, a história do Doncic aqui é mais pelo fato pitoresco. Ele não é uma história relevante para a sua trajetória, a não ser por um dado que, para nós, é fundamental, que é o Doncic em São Paulo, Lucas. Guilherme, você falou em fatos pitorescos. Posso trazer fatos pitorescos aqui? Pode trazer fatos pitorescos. Aos 6 anos, Luka Doncic metia triples. Aos 7, ele tinha conhecimentos básicos de tática. Aos 12, ele já jogava pick and roll com... Imagino o Doncic com 12 anos jogando pick and roll. Devia ser uma coisa muito bela, Guilherme. No período dele no Real Madrid, desde que ele chegou, ele foi MVP de apenas 10 torneios desses, de sub alguma coisa, ganhando 7 títulos, incluindo ali, por exemplo, a Adidas Euroleague, né, que é um torneio muito importante da base. O pai dele diz que um motivo que eles fizeram para escolher o Real Madrid, porque eles tinham vários times interessados, né, times da Turquia, enfim, pois quem tinha scout estava afim do Doncic, mas eles optaram pelo Real Madrid pela maneira que eles trataram o Nikola Mirotic. Olha que curioso, né? Então, os pais, né, envolvidos com a carreira do Doncic, lógico, pensando nas melhores maneiras desse menino tão jovem se desenvolver, acabou chegando naquele que eu imagino, né, que seja o lugar ideal, colocando o Luka Doncic no lugar ideal para que ele pudesse se tornar o que ele se tornou. Guilherme, o pai dele, olha só o que o pai dele via no jogo do Doncic. Deve ser muito difícil você ser o pai, você ser um jogador de basquete e tentar analisar objetivamente o seu filho, né? Mas ele, naquela época, ele falava, eu não gosto de comparar ele com outros, mas eu vejo um pouco dele de Toni Kukoc, ele vê a quadra como o Dejan Bodiroga, ele se move como o Drazen Petrovic e ele passa a bola como o Milos Teodosic. É uma salada louca, absurda, porque que só tem monstro. Mas eu acho que o pai dele tá no rumo aí, Guilherme. Cara, o pai dele, pelo jeito, é um excepcional scout, viu? Porque ele definiu, claro que ele conhecia muito bem quem ele estava avaliando, enfim. E ele provavelmente enfrentou ou jogou junto com vários desses jogadores aí. Cara, mas tem muito a ver mesmo, né? Muito a ver. Que legal essa definição. Bem melhor do que o técnico da Eslovênia, antes do Cigano Igor, que quando ele falou lá na época sobre esse fenômeno, Luka Doncic, ele fala, não, muitos jogadores de hoje começaram a jogar profissionalmente, muito jovens, né? Aí ele cita exemplos como Ricky Rubio, Dario Saric, Dragan Bender e Ante Zizic. Então o Luka está em boa companhia.
Ah, não, né, Guilherme? Não é à toa que Caramba. precisou vir o Cigano Igor para ser campeão aqui. E mostrou aí que o pai do Luca tá muito cuidadoso aí. Ou ele é um excelente scout ou ele é um excelente pai, né, Guilherme? Pode até ser os dois. Talvez os dois, mas acho que a história mostrou que o pai dele estava certo nessa aí, Lucas. E o Juri Zvok, é o então técnico da Eslovênia, não tinha tanto carinho pelo Luca, ou tinha muito carinho aí pelo Bender, pelo Zizic. De todo modo, de fato, já mostrava, né, Lucas, que a chegada de Luca no Real Madrid e a consolidação do Luca agora como um jogador profissional, um jovem jogador profissional do Real Madrid, havia sido o fim, né, de uma longa, mas muito, vamos dizer, longa no sentido de que isso não nasce do dia para a noite, mas é fulminante pelo o pouco tempo, né, que de 12 anos, 13 anos jogando, 12 anos jogando ainda em Olímpia, no Olímpia Ljubljana, e com 16, 3 anos depois, o menino já está com esse nível de comparação, já está jogando jogo contra profissionais, já está dividindo quadra com caras como Sérgio Rodrigues, com cara como Nocione, etc. E Rudi Fernandes, Sérgio Liu. Então, você já vê assim que, caramba, foram só 3 anos. Claro que 3 anos é pouco, mas claro que 3 anos para ele foi fundamental, né? Foi uma longa jornada de alguém que deixa a Ljubljana, que se adapta a um país sem os pais, né? Os pais não vão morar com ele em Madrid. Para você ver que não era um contrato assim que traz aqui, nós te damos tudo. Não. Você vai ser um cara que nós vamos apostar em você aqui, mas dentro dessa realidade. E isso acaba se tornando uma experiência de absoluto sucesso na base, né, Lucas? No profissional, é uma história para o próximo episódio. Você tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, vai justamente para o pai dele, que começou sorrateiro e de repente se tornou um dos grandes nomes desse primeiro episódio, né? Ele fala que em 2 momentos ele percebeu o tamanho que esse menino ia ter. E isso o Lucas já estava na NBA quando ele fala isso. E ele disse, não é pelo que ele já fez na NBA, eu soube que ele seria o que é em 2 momentos. Um foi quando ele, na mini Copa Endesa, aquela dos 12 anos que ele vai emprestado para o Real Madrid, ele chega lá sem saber falar nada de espanhol e não se intimida, é o MVP, o jogo fala por ele, né? Com 12 anos ele é MVP do Sub-14. E o segundo momento é quando ele estreia pelo profissional e com aquela carinha de anjo, sente zero a pressão, primeira bola que recebe, mete o triple. Aí o pai dele falou, a partir dali eu sabia. É mole falar que sabia depois que já viu o menino na NBA, né? Mas, de qualquer forma, esses são os 2 momentos parentais, digamos assim, para o Sachão perceber que filho que ele criou. Que filho que ele criou. No episódio de hoje, nós conhecemos a história de Luka Doncic, de até antes de existir Luka Doncic, falamos um pouco do seu país, da relevância da Eslovênia para o basquete jugoslavo. Passamos aí. Você tá fazendo tipo o He-Man, Guilherme? Quando ele, no fim do episódio, ele vai falando tudo que aconteceu? E hoje o esqueleto. Telecurso 2000, Lucas. Tá. Se liga aí que agora é hora da revisão. Muito bem. Passamos aí pela seu começo arrebatador no Olímpia. Chegamos ao Real Madrid. Na base, dominante. No profissional vai ser assunto para o próximo episódio. Valeu, siga, compartilhe, dê uma força para o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br.